Ainda tratando de multipropriedade, hein? Vamos lá, vamos juntos aqui, vamos embora. Esse assunto tão importante. Então, lembrando que a multipropriedade também é conhecida como timeshare. Também é conhecida como timeshare. Lembrando também que a multipropriedade, nós temos diversas discussões a respeito desse assunto. E a discussão que nós levamos aqui, a primeira é que o que nasce como multipropriedade, registralmente falando, registro no cartório de imóveis, morre como multipropriedade, tá? Ou seja, não dá para fazer ação de divisão de terras, não dá para fazer ação de extinção de condomínio. Então nós falamos isso, inclusive o fundamento é o artigo 1358D. Paramos aqui, estamos retomando, estamos voltando aqui. Vamos lá, olha só. Dentro desse estudo, eu quero fazer uma observação com você também, o artigo 1358E. 1358D. Olha lá o Henrique, já falei, Henrique é terrível. O cara desistiu, Henrique não era um cara, era uma mulher, viu, Henrique? Escandalosa, viu, gente? Batendo na porta, você viu quantas vezes tocou o interfone? E aqui, no escritório, tem interfone, tem campainha. Meu Deus do céu, né? Que insistente, mas foi, deu certo. Vamos juntos aqui, vamos lá, olha só. Outro detalhe importante aqui a respeito da multipropriedade. Nós temos um regramento, e isso aparece dentro da lei, que é o prazo de uso, gozo. Nós temos a regra, dentro da multipropriedade, que o multiproprietário, o coproprietário, ele vai ter direito a pelo menos, 7 dias. 7 dias. Então, no mínimo, pode ter mais? Pode ter mais, porque nós sabemos que a multipropriedade, vamos dizer que o Henrique comprou uma cota à parte, uma fração ideal. Talvez o Henrique queira comprar uma outra fração ideal, uma outra cota à parte, e nada impede. Então o Henrique vai e compra. Ou seja, em cada cota à parte, o Henrique tem o direito de uso de 7 dias. Então também é uma forma de você usufruir de um período maior. E nada impede, dependendo aí o número de multiproprietários, o número de coproprietários, nada impede de você, de fato, também pactuar algo diferente. Isso é possível. Toda vez que a gente fale sobre condôminos, vale a pena lembrar, gente, que existe convenção condominial. O grande problema de alguns investidores e alguns colegas operadores do direito é, sim, confundir a convenção condominial com a convenção de multipropriedade. Claro que tem regras parecidas, mas você é advogado, toda vez que você seja contratado para fazer uma convenção condominial de multipropriedade, cuidado, não use o copia e cola do condomínio que nós estamos acostumados. Porque essa convenção, ela tem que ser feita de outra forma, com uma outra visão. Multipropriedade é condomínio? Sim. No Brasil, a multipropriedade é considerada condomínio. Inclusive, das espécies de condomínio moderno. Mas, quando nós falamos de multipropriedade, você sabe que o objetivo dessa multipropriedade é outro. O condomínio é um motivo de moradia. O condomínio edilício, o condomínio que nós estamos acostumados, talvez de empresa, escritório, é um outro objetivo. A multipropriedade, ela nasceu com o objetivo de função social. Dar a possibilidade à classe média, dar a possibilidade a qualquer pessoa ter um acesso mais fácil, sim, acessibilidade de imóvel de veraneio, de praia. Seja casa, seja sítio, seja imóvel na montanha. Então, cumprir essa função social da propriedade. Por isso, essa convenção deve ser feita de forma cuidadosa e não copia e cola, como é feito, né? E isso atrapalha depois nas vendas. O professor fez uma revisão de uma convenção recentemente, nosso escritório foi contratado para fazer uma revisão de uma convenção condominial. Foi contratado. E por quê? Porque os investidores, os incorporadores, não estavam conseguindo vender. Hoje, atualmente, eu acredito que ainda vai virar moda isso. Ainda vai virar moda multipropriedade. Ainda não virou, mas acredito que em algum momento vai virar. Já é um produto difícil de vender. Hoje, atualmente. Não em todos os locais, não no Brasil inteiro. Já existe uma desconfiança. Aquela pessoa que é mais conservadora,
Aquela pessoa que não possui conhecimento jurídico igual a você, não compra multipropriedade. Tem que ser um espírito mais jovem, uma cabeça mais aberta, senão não compra. Professor, por que eles não estavam conseguindo vender? Porque a convenção, além do próprio produto, a convenção estava atrapalhando, gente. Estava atrapalhando. E por que a convenção estava atrapalhando a venda? Porque a convenção era uma convenção com a cara de convenção de condomínio. Muitas regras, não pode falar alto, não pode isso, não pode aquilo, não pode ter animal. Então, aquela pessoa, aquela família, aquele casal, que por algum motivo, com conhecimento, porque tem que ter conhecimento, cabeça aberta, tivesse o interesse de adquirir esse imóvel em multipropriedade, quando ele ia para a convenção fazer a leitura, ele desistia. Ele desistia. Porque casa de praia, gente, casa na montanha, casa de veraneio, não que não, ninguém vai fazer uma festa, né? Na época de Covid, não é isso. Escândalo, não é isso. Também tem os limites, né? E os limites de direito de vizinhança devem ser respeitados em qualquer lugar, hein, gente? Qualquer lugar. Afronta aos 3S, saúde, segurança e sossego, nós já estudamos. Mas a casa de praia é diferente. A casa de veraneio é diferente. Claro que você vai respeitar os vizinhos, as regras são as mesmas. Mas você vai para descansar. Se tem um regramento muito pesado, né, fora do normal, que é o que acontece muito no condomínio, porque existe essa necessidade, ó, a pessoa corre, né? O comprador, o adquirente corre, o adquirente foge. E acontece. Vamos lá, Felipão, vamos embora! Professor, na prática, a incorporação tem que registrar o tipo de condomínio no cartório de imóveis para caracterizar se é ou não multipropriedade? Felipe, tem sim. Na verdade, a incorporadora, a construtora, ela precisa, para conseguir fazer o registro da multipropriedade, para fazer o registro não, do imóvel ela faz o registro, mas para criar a incorporação da multipropriedade ela precisa avisar, né? Existe um regramento, muito parecido com a incorporação, mas o cartório tem que ter ciência disso, o cartório de imóveis, né? Dessa multipropriedade. Nós temos regras de documentos para que possa ser efetivado o registro imobiliário. Então, de fato, não existe a possibilidade de você fazer uma incorporação de multipropriedade, não discriminando, não avisando, não levando essa informação na matrícula de imóveis. Então, essa informação vai constar sim, Felipão, na matrícula no CRI, vai constar no cartório de registro de imóveis sim. Sempre que o projeto, o empreendimento, for de multipropriedade, ele vai nascer no formato registral. Vai nascer isso dentro do cartório de imóveis. A matrícula vai ter essa informação. Legal, Felipe? E o Felipe responde aqui, olha só. Essa fração de propriedade adquirida é feita por escritura? Consta na matrícula? Então, respondido, hein, Felipe? É feita igual quando nós fazemos um projeto de incorporação. Tem todo o regramento, né? Tem todo o regramento. Quando é feito um projeto de construção e incorporação de multipropriedade, muito parecido com a incorporação que nós estamos acostumados em condomínios, o cartório já obtém essa informação, solicita documentos com base na lei de multipropriedade. Então existe essa conferência, existe essa análise, e isso vai aparecer na matrícula do imóvel, no registro de imóveis. Tanto é que o adquirente, ele não tem a propriedade. É claro que ele tem a propriedade, mas tem propriedade de frações ideais. Então, o coproprietário em multipropriedade ou multiproprietário, ele tem o quê? Propriedade em frações ideais. Tá? Então, 10 Felipe sempre contribuindo bastante aqui. Outro ponto, então, relevante, é sim o período. Nós já falamos aqui que o período é 7 dias. Vale a pena lembrar que 7 dias para cada, Felipe, cada fração ideal, hein, gente? Professor, eu sou um sujeito, eu adoro investir, eu gostei do imóvel, eu comprei 5 frações ideais. Então você vai ter, sim, você pode ter 5 períodos, porque o período ele é vinculado à fração ideal. A fração que você tem da cota parte do imóvel. Então você pode ter vários períodos. E nada impede também, dependendo da quantidade de proprietários, que esse período também seja maior. Tá? Então isso pode acontecer também em virtude da convenção, porque multipropriedade tem convenção. Então, interessante isso também. Outro detalhe também importante,
Olha que interessante. A multipropriedade já existia, né, gente? Já existia. Já existia porque multipropriedade é coproprietário. Então, é muito comum entre família, né? Provavelmente você já teve um tio ou um pai que comprou, 2 irmãos, 3 irmãos, compraram um imóvel na praia, um sítio, uma chácara. Então, a multipropriedade, de fato, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. É muito comum. Eu tenho um cliente no escritório que ele tem um sítio enorme, lindo, eu tive a oportunidade de conhecer, mas são 6 irmãos. 5 irmãos são sócios desse sítio. Então são coproprietários, eles vivem uma multipropriedade. Mas não é a multipropriedade, eu falo legalizada. Né? Porque a legalizada é objeto de lei. Então a legalizada é objeto dessa lei recente que nós temos. Quando nós falamos de multipropriedade de fato, né, a multipropriedade que nasceu multipropriedade, nós temos a aplicação da Lei 13.777, de 2018. A chamada multipropriedade de fato. Ela nasce multipropriedade. A matrícula tem essa informação. O interessante é que a partir da Lei 13.777, com a regulamentação da multipropriedade, e quando essa multipropriedade ela nasce através da incorporação e da construção e nasce lá no cartório de registro de imóveis, você pode, olha que interessante, eu não sei se você já viu, o Henrique, o Felipe, o Irã que chegou agora, né? Eu vou responder o Irã também, a Marina. Se você pegar uma matrícula, eu peguei essa semana a matrícula de multipropriedade, com as regras, com base na lei, é interessante, gente, porque consta, por mais que isso não pareça estranho, mas dentro da matrícula do imóvel de multipropriedade, além da fração ideal de cada coproprietário, também consta o período que ele pode utilizar. Essa matrícula é que, na verdade, está na outra sala está fechada. Mas é interessante que dentro da matrícula, além de constar, sim, a fração daquele proprietário, daquele coproprietário, multiproprietário, consta também a informação que ele tem o direito de usar 7 dias por ano. 7 dias por ano. Então, muito interessante isso, né? É você levar para dentro de uma matrícula, lembrando que não é caso de transcrição, porque isso não dá para ser feito retroativo, né? Professor, mas o imóvel é uma transcrição. Então vai ser feito uma nova matrícula. Então não vamos conseguir fazer essa informação, levar essa informação no cartório de registro de imóveis na transcrição, sempre na matrícula, hein? E é interessante que isso aparece, né, gente? Aparece dentro da matrícula. Deixa eu responder o Irã aqui. O Irã chegou atrasado, mas chegou. Ele é fera, hein? Chegou atrasado, mas eu estou de olho aqui na turma. A multipropriedade vai versar sobre a fração de tempo para cada multiproprietário e não sobre uma fração real da parte de imóvel, não é? Isso mesmo, Irã. É que você, Irã, chegou um pouquinho mais tarde hoje e nós conversamos sobre isso. Exatamente isso, Irã. A multipropriedade sempre existiu. É muito comum você ter uma casa de praia em três pessoas, não precisa ser nem parente. A lei da multipropriedade, ela só regulamentou isso. Regulamentou, regularizou e trouxe a possibilidade dos empreendimentos imobiliários já nascerem assim. A ideia era, sim, copiou uma ideia nascida na Grécia, que deu muito certo na Europa, deu muito certo nos Estados Unidos, mas no Brasil não pegou, até hoje. E o que eu defendo aqui na aula, Irã, com base com essa experiência que a gente tem no mercado imobiliário, que não pegou hoje, hein, Irã? Mas uma hora vai pegar. Pode ser daqui 10 anos. Mas a hora que pegar essa multipropriedade, muita gente vai ganhar dinheiro com isso. Tanto o investidor, que é o incorporador e o construtor, como o multiproprietário, né, gente? Como multiproprietário. Mas a ideia é essa mesmo. A lei deixa muito claro que a multipropriedade deve versar sobre a fração ideal que corresponde à propriedade, mas sempre a fração de tempo. Por isso nós podemos e devemos, na matrícula, de fato, exigir que o cartório inclua essa informação, fração de tempo, que ele pode fazer isso a partir da lei. Então, muito interessante também, muito bacana. Do contrário, se tivesse o uso de uma fazenda, por exemplo, acabaria em um loteamento irregular. Exatamente isso, era perfeito. A multipropriedade, se ela é de fato uma multipropriedade feita por uma incorporação, uma construtora, ela já nasce e tem essa informação na matrícula e vai constar até a fração de tempo. Se não tem, é uma multipropriedade irregular. Vamos chamar de multipropriedade irregular porque é uma realidade, hein? Professor, então aquela casa que eu tenho na praia, aquele sítio, aquela casa em Campos do Jordão que eu tenho com 5 pessoas, 5 sócios, 5 tios, 5 parentes, 5 primos, é uma multipropriedade? Sim, irregular, né? Porque ela não nasceu multipropriedade. Na realidade, vocês
todos nós somos coproprietários. Então, é uma realidade. Então, boa, isso mesmo, né? Chegando, hein? Henrique, o período pode ser menor por convenção? Henrique, existe uma discussão muito grande sobre esse assunto. O período pode ser maior. O entendimento atual hoje, que menor não, pode ser maior. Mas tem doutrinador que defende que sim. Então, é uma discussão que nós temos hoje. Em regra, a maioria da nossa doutrina, nossa jurisprudência, entende que o mínimo é 7 dias. 7 dias. Mais pode, menos não, tá? Um abraço. Legal, Henrique também chegando. Gostei, eu gosto dessa turma, eu gosto, vocês sabem que eu gosto. Vamos lá, outra situação importante, gente. Então, a questão do período, Henrique, inclusive está no 1358, tá? 1358E, cheio de letra, né, gente? Cheio de letra, daqui a pouco vai ter um abecedário aí dentro do código. Por isso esse código precisa de reforma urgente. Lembrando que prevalece isonomia de direitos, hein? Então, um princípio aplicado à multipropriedade é a isonomia de direito, ok? Isonomia de direito. Legal? Bacana. Vamos lá. Ainda outros artigos que devemos estudar para dominar esse assunto, hein? Dominar esse assunto, porque volto a falar, pode ser que daqui 5 anos continue do jeito que tá. Não pegou, não rolou. Mas vai que daqui 10 anos, ó, o auge. Você vai estar craque no assunto, vai ajudar seu cliente, vai investir, né? Vai comprar, né? Vai aproveitar esse conhecimento adquirido hoje para trabalhar com a multipropriedade. Porque faltam bons profissionais que conheçam esse assunto. Então, assunto relevante, gente, e atual também, né? Nós temos os novos negócios imobiliários, condomínios novos surgindo, e a multipropriedade é um condomínio novo, né, que surgiu através dos condomínios modernos. Então, é fato, é uma realidade. Vamos lá, olha só. A multipropriedade se estabelece por ato entre vivos ou por testamento, com o registro imobiliário, devendo constar do ato a duração dos períodos da fração de tempo. Então, olha só, Irã. O artigo 1358F, ele traz isso. A multipropriedade não é só constar na matrícula do imóvel, a partir da lei, tá? Não é só constar na matrícula do imóvel a fração de cada coproprietário, mas também a fração de tempo. Tá? Então é esse artigo que responde a sua pergunta, o 1358F. Outro artigo que eu queria trazer para você, também importante, é o 1358G. Praticamente abecedário, né, gente? O 1358G, ele aponta, que também é muito relevante e importante, quais são as cláusulas que devem constar na convenção da multipropriedade. Obrigatoriamente. Por isso eu falo que o advogado que não está atualizado em relação à multipropriedade, se ele for contratado para elaborar uma convenção para a construtora, para a incorporadora, que está criando o projeto de empreendimento em multipropriedade, ou se ele for contratado para fazer a revisão, se esse profissional, ele ou ela, enxergar essa convenção com a cara da convenção condominial que estamos acostumados, tá perdido. Tá perdido porque tá fora do eixo. Essa convenção é a regra do jogo. Na multipropriedade tem que ter convenção, tem que ter. Mas essa convenção não é aquela convenção com a cara de convenção de condomínio que a gente está acostumado de lixo. Não. É uma convenção que tem regras. Tem regras próprias. A lei da multipropriedade traz essas regras próprias que nós devemos respeitar. Até para não gerar uma situação de nulidade, uma situação de obrigação de fazer por algum coproprietário que poderia fazer uma ação dessa, tá? Então, muito cuidado com isso, hein? Então, nós não podemos copiar e colar aí do Google. Então, vale a pena. Trazendo essas regras aqui, olha só. Então, anota que isso é importante, hein? Quais são essas regras, então? Que são previstas aí no 1358G. Professor, vou fazer uma elaboração de uma convenção de multipropriedade. Vou pegar na internet. Para com isso. Não tem nada de copia e cola. Você vai ler o 1358G. Vai ler, se for daqui a um tempo. Só para fazer um checklist e não esquecer. Porque você já vai saber tudo que eu vou te explicar agora. Então, muita atenção, tá? Então, obrigatoriamente deve constar nessa convenção. Vamos lá. Aparece aqui para nós aqui, ó. O número máximo de pessoas que pode ocupar simultaneamente o imóvel no período de cada fração ideal de tempo. Isso é 10, né, gente? Isso é 10, isso eu tiro o chapéu. Eu critico o Código Civil porque é ruim mesmo, ruim, péssimo, mas essa lei, por mais que ela tenha algumas omissões, essa lei trouxe, sim, um respaldo legal que eu falo, legal de fundamentação, tipificou questões importantes, hein? Porque você sabe que uma casa de praia, quem nunca alugou uma casa de praia? Quem nunca alugou? Fala que vai um casal e um filho e um cachorro, não é isso?
e quando você vai lá na casa, os vizinhos avisam que tem 50, 30. Tem muitas fotos nas redes sociais rolando em relação a isso, não é isso? Professor, mas isso é porque é locação por temporada, e a pessoa vai, divide, né, para não gastar tanto, então muita gente vai mesmo, vários casais, e vira aquela coisa. Mas na multipropriedade isso é possível acontecer, isso pode acontecer. É comum acontecer na multipropriedade. Deveria acontecer se não tivesse essa regra, né? Poderia acontecer. Ou seja, na multipropriedade nós temos um regramento que a convenção precisa, sim, ter essa informação. Quantas pessoas podem frequentar esse imóvel? 10, 20, 15, 30? Então, é interessante, hein? É interessante porque você imagina você, coproprietário, multiproprietário, você pagou aí um valor considerável, você divide esse imóvel com mais 50 pessoas, você pode usar uma vez por ano, 7 dias. 7 dias. Uma vez por ano, 7 dias ininterruptos. Pronto, tá lá na convenção. E você, né, vai a sogra, o sogro, a mãe, o pai, e os seus 2 filhos, a esposa. Pronto. Ou o marido. Só que o outro, né, coproprietário, o outro multiproprietário, quando vai, 60 pessoas, casa na Bahia, Ilhéus, não é isso? Frente à praia, né? E aí? Como que fica essa situação? Então, essa lei, ela traz essa obrigatoriedade dessa informação ser prevista, assim, na convenção. Então, nós temos aqui, de fato, uma obrigatoriedade em relação ao número de pessoas, tá? Então, isso é importante também, isso deve ser estipulado dentro da convenção. Então, ponto importante também. Lembrando que caberá ao administrador fiscalizar isso. Para quem chegou agora, o administrador pode ser o administrador profissional e deve, né, gente? E deve, porque senão dá confusão. Você vê que o síndico profissional, eu sei que muita gente aqui mora em apartamento, ele pode ser criticado, ele pode, mas ele é mais respeitado. Quem mora em apartamento sabe o que eu estou falando. O síndico profissional, ele pode ser criticado, mas ele é mais respeitado. Agora, o síndico morador, meu Deus, é só pedrada. E a mesma coisa acontece com a multipropriedade. Outro detalhe importante também, as unidades devem ser pré-determinadas para utilização. Por exemplo, de 2, 4 ou 6 pessoas. A desobediência do titular sujeitará a multa. Então, como qualquer convenção, pode ser estipulada multa. Então, claro, tem convenção, tem regimento interno, multa. Lá no direito do trabalho, quando o funcionário desrespeita um regimento interno, o que acontece com o funcionário? Uma advertência, uma suspensão. Então, tem convenção, tem regimento interno, é para quê? Para ter fundamento para uma aplicação de uma punição. E aqui na multipropriedade tem convenção, assim como acontece na convenção condominial que estamos acostumados, deverá e pode ocorrer sim essa questão de multa, tá? Então poderá ocorrer sim. Outro artigo que trata desse assunto também é o 1358H, hein, gente? Esse artigo também é importante, também é relevante para o que diz respeito desse tempo, desse uso. Também é um artigo que traz essa informação. Mais um ponto que eu queria falar com você, importante, é a respeito da locação. Me perguntaram recentemente numa aula, professor, eu vou comprar um imóvel em multipropriedade. Eu não quero usar, ou se eu usar, porque é muito comum, né? Casa de praia, chácara, sítio, o que a gente faz? A gente compra, né, em multipropriedade ou não, com sócios ou não, coproprietários, e a gente frequenta toda semana. Frequenta. Chega uma hora que você enjoa. Aí você não vai mais. Quantas pessoas têm imóvel na praia, sítio, chácara, rancho, casas na montanha e não vai mais? E não é pouco tempo não, é 2 anos, 3 anos, não vai mais, enjoou. Os filhos crescem, é isso? E muitas vezes você fala, opa, eu tenho uma cota à parte, eu tenho uma fração ideal e eu não uso, só tenho despesa. Por mais que a multipropriedade, em regra, para gerar uma despesa menor, você não usa. E aí, gente? O que pode ser feito? Pode alugar? Pode emprestar? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida de muitas pessoas. Aqueles que compraram, aqueles corretores que oferecem. Olha como a multipropriedade é um assunto novo, merece até uma consultoria, né? Você que está assistindo a aula aqui, quem sabe amanhã, no auge da multipropriedade, você possa oferecer esse treinamento também, porque merece, o assunto é complexo. Olha quantos artigos nós temos, olha a lei, que incluiu vários artigos. Então o artigo que traz a resposta para nós é o artigo 1358. Olha a resposta aqui, ó.
Destaca-se que o titular pode ceder sua fração por locação ou comodatário. Ou seja, pode alugar e pode emprestar. Sim, senhor, sim, senhora. Sua titularidade no período que lhe cabe. Enfim, de proprietário. Então, o artigo 1358I, ele traz sim a autorização que o coproprietário, o multiproprietário, ele pode alugar e pode emprestar. Então, ponto final. Professor, mas a convenção pode proibir? Pode. Pode proibir, mas se proibir a convenção, prevalece a lei. Ou seja, a convenção proibindo, segundo o entendimento jurisprudencial e doutrinário atual, existem discussões sobre o assunto, essa cláusula seria nula. Isso é igual, gente, convenção de condomínio, né? O professor está na convenção que está proibido, e na lei? Aqui pode, então segue a lei. A lei é aplicada, né? Então, existe uma discussão sobre esse assunto. Em regra, não pode proibir, tá? Então, outro ponto importante. Queria tratar com você ainda a respeito da multipropriedade, a respeito dos prejuízos. Porque você sabe que multipropriedade, Henrique, eu vou lá com o Henrique, vamos, a família, os casais lá, vamos lá, e a gente toma tudo cuidado, abre a porta com cuidado, mas vai um outro multiproprietário e vai para detonar. Né? Talvez tenha um filho lá de 5 anos, né, que é chamado Tênis ou Pimentinha. Quebra tudo! E aí, como ficam esses prejuízos, hein? Será que eu e você, Henrique, que somos multiproprietários, Irã, vamos ter que arcar com esses prejuízos? E aí vem o artigo para trazer, sim, um fundamento a respeito dessa dúvida. Então, em relação aos prejuízos, olha só. Isso aparece no 1358J. No campo das obrigações do titular, além daquele de pagar as despesas correspondentes do seu período, a sua unidade, deverá responder pelos danos causados no imóvel, instalações, equipamentos e imobiliário, por si ou por qualquer de seus acompanhantes e convidados, prepostos e pessoas que autorize ocupar o imóvel. Qual que é a resposta, então, aqui do 1358J? Qual que é, Irã? Qual que é a resposta, Felipe? Cadê a Marina, hein? Juliana? A Juliana não tá falando nada hoje, hein? Qual que é a resposta? A resposta é, vai sobrar para nós. Ó, o Felipe, não vale, hein, Felipe? Advogado é terrível. O Felipe é advogado e psicólogo, pelo jeito. Ele joga aqui, ó. Tô brincando, Felipe. A pergunta é, Felipe, na multipropriedade, eu e você, nós somos multiproprietários. Você que me indicou. Você falou, professor Júlio, poxa, vamos comprar aí, vamos comprar. Lá na Bahia, um baita de um imóvel, piscina, tem até sauna. Meu Deus do céu, tem 3 piscinas nessa propriedade, vamos comprar. É 100 mil reais cada um. Nós vamos ter a fração ideal, vamos ser multiproprietários. E a despesa vai ser 500 reais por mês. Meu Deus do céu. 7 dias por ano vai ser maravilhoso. Vai dar para contar para todo mundo que a gente tem casa em Ilhéus na praia, uma mansão. Só que não é só nossa, né, Felipe? Aí eu vou com o Felipe e falo, vamos comprar. O Felipe compra a cota parte dele, eu compro a minha. Eu sou cuidadoso, o Felipe também. Quem a gente leva lá também é cuidadoso. E aí? Mas vai um outro multiproprietário que não. Ele tem um filho, Denis Pimentinha. O rapazinho consegue quebrar tudo, hein? Fora que fizeram uma festa, quebraram o sofá, a televisão. E aí? Quem assume esses prejuízos, hein, gente? Essa é a pergunta, hein, Felipe? Cadê o Henrique? Vamos ver se ele tá ligado. Deve ser feita uma espécie de laudo de vistoria antes e depois. Henrique, sim. Na verdade, esse administrador profissional, o ideal é que ele faça uma administração perfeita, né? E nessa administração perfeita, ele tem que fazer o auto de vistoria inicial, antes de entrar, e o auto de vistoria final. É o correto. Então, esse administrador, que já existe, e que vai existir daqui a algum tempo, a hora que chegar ao auge da multipropriedade, ele vai ter que ser experiente, bem treinado. Porque se ele não fizer um laudo de vistoria, ele está prejudicando todo mundo, não é verdade, Henrique? E segundo a lei, qual que é a resposta aqui? O prejuízo fica para todo mundo, gente. Para todo mundo. Professor, eu não aceito isso. A lei bate num ponto, ela pisa na ferida, mas de forma correta, né, gente? Sabe por quê? Se a lei alegasse, né, esclarecesse algo diferente, ia virar processo, ia virar confusão. Então, aqui que a lei esclarece? A lei, claro, né, o artigo, esclarece o seguinte, que os prejuízos vão ser, sim, de todos. Depois, cabe uma regressiva. Olha que legal. Então, o professor quebrou, destruiu. Arruma, prejuízo de todos, proprietários, multiproprietários.
vai lá, né, na sugestão do Henrique, pega o laudo, se o administrador for bom, experiente, treinado, pega o laudo e fala, opa, foi o Moisés, foi a Maria, foi na vez dele. E faz uma ação de reingresso. Professor, quem contra quem? Os coproprietários, os multiproprietários contra esse multiproprietário que causou dano. Mas a regra, a lei, o artigo esclarece que o prejuízo no primeiro momento tem que ser suportado, assumido por todos. E não poderia ser diferente, hein, gente? Porque já pensou? Eu não vou pagar, não. Não vou pagar prejuízo, não. Quebrou a televisão, o sofá, não fui eu, foi o outro proprietário. Eu vou processar ele. Só que o processo dura 2, 3, 4 anos. E aí? Então a propriedade vai ficar com as pertenças, os bens móveis e imóveis dentro da propriedade, né? Os bens móveis dentro da propriedade, a estrutura imóvel, vai ficar no prejuízo, ninguém vai poder mais usar. Seria injusto, né? Porque eu e o Felipe, eu e o Irã, nós usamos. Quando chegou a vez da Marina, da Juliana, estava quebrado. Aí a Juliana vai falar assim, ai meu Deus do céu, justo na minha vez está quebrado, está destruído. Iria atrapalhar no cronograma de uso, no cronograma da fração de tempo. Então por isso é arrumar imediatamente, paga eu, paga você, paga todo mundo, e aí depois encontrando o proprietário, o coproprietário, o multiproprietário culpado, cobra ele. Então a ideia da lei nesse sentido é certeira, hein, gente? Olha o Henrique falando aqui, deve ser feito uma espécie de laudo vistoria. Então, perfeito. Mas é que tá, né, Henrique? Esse administrador tem que ser bom, né? Se pegar aquele administrador, esse administrador é meio salário mínimo, vamos nele. Ele cresce, né? Não, tem que ser um administrador fera. Talvez seja formado em direito, talvez seja um corretor dos bons, né? Mas tem que ser alguém profissional, que tem visão, igual o Henrique falou, porque é fundamental fazer essa auto-vistoria. Vamos lá, ó, Henrique, o Irã agora, hein? Se algum multiproprietário não tiver condição alguma de realizar a reparação do dano e não tiver culpa no dano, há novo rateio para reparar? Henrique, essa situação, a lei é omissa, né? Porque a lei, os artigos que foram incluídos, não vão, de fato, esclarecer todas as situações. Assim, um contrato sempre fica alguma coisa omissa, né? Nessa situação, se o multiproprietário não tem condições, ele vai ficar devendo, né? Vai ser feito um novo rateio entre aqueles que têm condição e ele vai ficar devendo. Ele pode até sofrer uma ação de cobrança. Em alguns casos, dependendo do documento, execução, utilizando o procedimento de execução. Então, a ideia é o que já acontece hoje, conforme os casos práticos, né? Então, é importante. Gente, então, olha só, hein? Não tem esse negócio de coproprietário ingressar com uma ação de obrigação de fazer, reparação, não. Paga todo mundo, quem tem condições, né? Paga e depois vai fazer a ação de regresso. Tá? Então, essa é a ideia. Olha o Felipão aí. Se eu e você compramos uma fração ideal dessa propriedade, mas o restante dela continua em nome do empreendedor, podemos correr algum risco e recair apontamento em nome desse empreendedor. Verdade. Por isso o Felipe, a multipropriedade no Brasil não pegou. Tem muita gente, né, que já tem imóveis em multipropriedade, muitos. Eu conheço 3 clientes que têm. 3. Tem imóveis, inclusive é muito comum, outras pessoas que eu fiquei sabendo, conhecidos, compraram muito na Bahia. Né? Bahia é um desejo de todos, né? Na grande maioria, Bahia, Ceará, o Nordeste brasileiro, né? Eu conheço muita gente que tem. Então não pegou do jeito que a gente achava que ia pegar, mas muita gente tem. E tem muito investidor. E volto a falar, eu acredito que em pouco tempo isso vai virar modinha. A hora que virar modinha, eu, você, todos nós, vamos entender da coisa, vai dar para a gente fazer consultoria, regularizar a convenção, né? Regularizar que fala atualizar, elaborar para os empreendimentos novos. Então, de fato, muita coisa vai acontecer nesse sentido. Mas nós temos um problema cultural também, né, Felipe? Porque o brasileiro, muita gente não tem muito bom senso, não. Ou muitas vezes nós temos o costume da posse, né? Vou comprar e não vou gastar com registro. Mas a multipropriedade, quem vende, né, o incorporador, o construtor, ou quem compra já essa multipropriedade usada, já na matrícula regularizada, tem que fazer registro, né, Felipe? Tem que fazer registro. Porque senão é o que você falou. Nós vamos cair numa situação de imóvel irregular. Então 50% tem a multipropriedade, mas só a posse, os outros têm domínio. Então jamais numa multipropriedade pode passar uma posse. Tem que exigir, você tem que registrar. Mas eu não tenho dinheiro para fazer o registro.
Eu não tenho dinheiro para recolher o tributo, que é proporcional, lembrando, hein, gente? Proporcional. Eu não tenho dinheiro para poder fazer a escritura pública, eu não tenho dinheiro para registrar. Então você não compra. Tem que ser muito claro isso, né? É realmente uma obrigação registral, porque senão vai gerar uma confusão enorme e uma insegurança muito grande, né? É claro que nos primeiros empreendimentos, até hoje, eu conheço uma multipropriedade de um investidor, o qual eu tive a honra de fazer logo no início, no começo, a convenção, que até hoje ele conseguiu vender, foram 30 frações ideais, né? Então existem 32 multiproprietários, mas ainda faltam acho que 23 ou 26, né? Então falta muito. Então a construtora, incorporadora, é dona demais de uma porcentagem muito grande, né? Então, de fato, nessa situação não há risco, porque nasceu multipropriedade. Mas essa situação passa, mas agora você ter, de fato, equívocos registrais, documentais, isso vai gerar dor de cabeça, inclusive para os condôminos, por isso precisa ser muito rígido, né, em relação a isso. O construtor não pode brincar em relação a isso, é o incorporador, e cabe a nós, quando, né, de fato, nosso cliente, eu e você, nosso familiar, for comprar um imóvel em multipropriedade, cabe a nós fazer o due diligence, né, gente? Que é uma pesquisa muito bem apurada para ver se não existe essa situação de posse, essa bagunça documental, porque vai impactar numa insegurança jurídica que o Felipe falou e tem razão. Então é uma realidade, tá? Vamos lá, mais um ponto importante aqui, gente, é a punição. Então cabe sim, respaldada pela convenção, cabe multas. Então isso pode ser aplicada a multa pelo administrador profissional, sim, pode ser feita essa multa e vale a pena lembrar que cabe ações regressivas em caso de prejuízo. Então, ponto também relevante e importante. Queria falar com você sobre a transferência, que aí vai entrar também no que o Felipe falou, hein? Professor Júlio, e a transferência da multipropriedade? Então, eu construtor, eu e o Felipe, somos sócios, somos construtores e incorporadores. Eu e o Felipe, visionários, né? Opa, acho que vai chegar mais ou menos o momento que a multipropriedade vai virar modinha no Brasil. Vamos ganhar dinheiro com isso. Pum, fazemos um empreendimento imobiliário. Compramos 2 casas antigas, derrubamos tudo, e fazemos, né, o registro da incorporação, ou seja, vai nascer multipropriedade e vamos ao final vender esse empreendimento, né? E aí, olha que interessante, até aí tudo perfeito, é o início da coisa, né? Registramos registro de incorporação de multipropriedade, já nasce com regramento próprio. E aonde começa a acontecer muitas vezes a dor de cabeça? Quem comprou, da minha incorporadora e da incorporadora do Felipe, da construtora, comprou, usou um tempo, usou 2 anos e já quer revender. E aí vem, né, realmente o esclarecimento do artigo 1358-I. O 1358 esclarece que a transferência do direito de multipropriedade pode ocorrer, independentemente da anuência ou cientificação dos demais proprietários. Posso falar a verdade aqui? Sem juridiquês? Não existe direito de preferência na multipropriedade. Ainda bem, obrigado! Oh, meu Deus do céu! Porque direito de preferência é uma confusão, né? Nós temos direito de preferência através dos adjetos especiais, ele pode ser pactuado. Temos o direito de preferência no direito condominial, no direito locatício, locação, e temos direito de preferência nos direitos hereditários. E na multipropriedade, professor? Não tem direito de preferência. Ainda bem, senão ia estragar o negócio, né? E a grande vantagem dessa lei, que regulamentou o direito de preferência, que regulamentou a multipropriedade no Brasil, foi, de fato, deixar muito claro, escancarado, né? Claro, através de uma inclusão de um artigo, que não existe direito de preferência na multipropriedade. Salvou a multipropriedade, hein? Senão ia gerar bagunça, hein? Já pensou? Olha, deixa eu oferecer para os outros coproprietários. Deixa eu oferecer para os outros multiproprietários. Não, não tem. Não tem. Não tem direito de preferência. Então a regra é muito clara, como diz Arnaldo César Coelho, né? Artigo 1358. Não tem direito de preferência, não tem que pedir anuência ou aciência ou comunicar o outro coproprietário, o outro multiproprietário, porque eu posso vender para quem eu quiser, para quem eu quiser. Então, perfeito isso, hein? Professor, se eu fosse comprarmos uma fração ideal, então já respondi essa aqui também. Legal, gente, olha só, hein? Professor, então existe direito de preferência em multipropriedade, em timeshare, né, que é um nome muito utilizado também? Não existe. Não existe esse direito. Então, não existe, tá? Então, ponto importante, ponto interessante também. Outro assunto relevante para que a gente possa dominar a multipropriedade é a taxa de transferência. Professor,
para transferir a propriedade para uma outra pessoa, pode ser solicitada pelos coproprietários, multiproprietários, uma taxa de transferência? Nós temos uma regulamentação em relação a isso. Fato é que a jurisprudência não chegou a um consenso. Muitos livros, muitos doutrinadores, inclusive o professor Júlio, defendem que não, senão vira bagunça. Taxa de transferência, gente, é que nem, quer ver? Luva. Olha, para vender eu quero luva. A luva no Brasil já é um problema, na locação inclusive. Luva pode no começo, pode cobrar, o locador pode cobrar luva no começo. Na renovação do contrato não, porque é crime. É crime. Se o locador, o proprietário, cobrar luva na locação do contrato, na renovação é crime. Então, se você enxergar a luva como um grande exemplo e aplicar aqui, vai dar problema, vai dar dor de cabeça. Então, o entendimento, hoje, dos diversos doutrinadores que falam sobre o assunto e sobre a jurisprudência, que não pode cobrar taxa de transferência, e a exceção seria a taxa de transferência recebida pelo administrador. Mas não, os multiproprietários não poderiam receber essa luva, essa taxa de transferência. Ponto final. Tá? Então, outro assunto relevante, atual, sobre multipropriedade. Vale a pena bater um papo sobre isso. Outra situação, tá? Também que é discutida pela doutrina e jurisprudência, o chamado regime misto. O que é isso, professor? Olha só que você vai entender. Artigo 1358. Abecedário inteiro, né? Multipropriedade. Aponta-se que o condômino edilício poderá adotar regime misto. Parte com multipropriedade e parte como condomínio geral, podendo ser adotado o regime de hotelaria supletiva ou complete. Ou seja, a multipropriedade, gente, segundo a lei, ela tem que nascer multipropriedade. No cartório tem que ser feito o registro, tem que aparecer na matrícula a informação de multipropriedade. É algo muito importante, muito sério. Porque não é só os coproprietários que devem constar ali, as suas devidas frações ideais, mas unidades de tempo, né? A partir da lei, o cartório tem que incluir essa informação. Unidade de tempo. É uma realidade. Então a multipropriedade precisa aparecer e precisa aparecer a unidade de tempo. Então, por isso, a multipropriedade, nós temos um vínculo, nós temos que respeitar muito o direito registral e ficar atentos, né? Quando o nosso cliente vai comprar a multipropriedade. Mas fato é que pode ser feito um empreendimento que metade é multipropriedade e a outra metade é hotel. Isso acontece já no Brasil, né, gente? Acontece com hotelaria, ou melhor, com flat, a parte hotel. É muito comum, né? Algumas pessoas possuem o imóvel como unidade mesmo, proprietário, e a outra parte é um hotel. Então acontece muito no Brasil, a multipropriedade pode acontecer isso também. Então, outro assunto relevante e importante. Então, isso aqui também é importante, tá? Eu vi outro dia aí um vídeo no YouTube, o YouTube tá muito estragado, né? Estragaram o YouTube, né, gente? Tem muita porcaria, né? Fora as propagandas, se você não assina aquele que eles querem que você assina, meu Deus do céu. 10 propagandas durante uma música, meu Deus do céu. Mas eu vi uma informação errada. Não pode ser misto. Pode sim. Pode nascer multipropriedade, metade multiproprietários, e a outra metade vai virar casa de temporada. Pode ser, inclusive hotel, como se fosse um hotel. Pousada, né? Então pode ser sim. Vamos lá, outro ponto que eu queria tratar com você também é administradores. Então, professor, administrador, onde eu acho isso? Artigo 1358R, tá? O administrador deverá ser um administrador profissional. Não tem uma formação? Não tem. Não tem uma exigência. Tem que ter Cresce, tem que ter formação em turismo. Não tem exigência. Também não fala também qual formação teria. Então, essa informação é omissa. O administrador, o ideal é que seja um administrador profissional, mas não tem requisito para formação. Mas tem que entender no negócio. Porque é igual o Henrique falou, não faz auto-vistoria, complicou a vida de todo mundo. É uma realidade. Outro ponto que eu queria adotar com você é o sistema de intercâmbio, hein, gente? A multipropriedade permite o sistema de intercâmbio. Isso quer dizer que pode sim fazer intercâmbio em outros países. Isso eu não gostei da lei. Para explicar melhor, para ficar didático. A nossa lei menciona que pode existir o brasileiro, outra pessoa pode comprar um imóvel em multipropriedade de outro país e aplica. Deu a entender que a nossa legislação traria uma proteção. A gente sabe que na prática isso não acontece. Então não gostei muito. Acho que o inciso, inclusive o inciso 6º, ele foi um erro formal dentro da lei. Então não trago nenhuma vantagem em relação a isso, porque realmente, gente, não tem aplicabilidade. Vamos lá, outro ponto também, tá? Renúncia, isso é importante, hein? Professor, em relação à renúncia, chegou minha vez para usar.
A minha é do Felipe, né? Do Irã, do Henrique. E a gente não quer usar. Podemos fazer a renúncia desse direito, tá? Não somos obrigados a usar, claro. E aí vem o artigo 1358T. Digno de nota o dispositivo 1358T, que permite ao multiproprietário renunciar seu direito em favor do condômino, se estiver em dia com suas obrigações e despesas tributárias. Então, se nós não queremos usar, mas estamos em dia com as nossas despesas, nós podemos renunciar a esse direito, lembrando que não vou usar, não vai ser caracterizado abandono e também nem cessão gratuita ou onerosa, tá? Então, ponto importante também. Legal, né, gente? Esse assunto é bacana, eu falei pra você que era legal esse assunto.